Sejam todos muito bem-vindos e que bom que você está conosco acompanhando, aprendendo de Deus, né? Glória a Deus por você estar acompanhando esse estudo. Eu peço que você também compartilhe o link desse estudo com as pessoas do seu relacionamento para que elas também possam aprender de Deus. Amém? Glória a Deus. O tema então que Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesta noite é prosseguir em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. O tema que Deus me inspirou para estarmos meditando. Amém, igreja? Então vamos meditar neste tema, iniciando com o texto bíblico que está em Oséias, capítulo 6, e os versículos 3 ao 6, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Glória a Deus. Deus estava aqui dizendo, através do profeta Oséias, aleluia, que o amor do povo para com ele era passageiro. Glórias a Deus. Por isso, então, Oséias convocou o povo, aleluia, para que conhecesse ao Senhor, e prosseguisse, aleluia, com esse desejo de conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus estava dizendo que o amor deles era passageiro, assim como o orvalho da madrugada, assim como aquela cerração, que assim que o dia inicia, some e desaparece. Aleluia. Ele estava dizendo, então, que era necessário que o povo tivesse um relacionamento profundo com Deus, e não superficial. Aleluia. Continuando, versículo 5. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Glória a Deus. Então aqui Deus estava dizendo, aleluia, que o que Ele quer é que nós busquemos a Ele, aleluia, e obedeçamos a Ele. É isso que Ele quer, obediência, glórias a Deus. Ele quer misericórdia, aleluia, e não sacrifícios. É isso que Ele estava então dizendo, aleluia, através do profeta Oséias. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então Deus, Ele estava convocando o povo através do profeta Oséias para que buscasse conhecê-lo. Aleluia. É isso que Ele disse, o conhecimento de Deus, o conhecimento dele, do Senhor. Aleluia. É isso que Ele queria que o povo buscasse. Amém? Louvado seja Deus. Então nesse tema, prosseguir em conhecer ao Senhor, nós podemos perguntar, mas como podemos conhecer Deus? Né? Como explicar a sua perfeição? Como explicar os seus inúmeros atributos? Então, sabemos que isso não é possível. Não é possível conhecer Deus, aleluia. Deus que é infinito, aleluia, em sua plenitude, porque nós não temos condições, né, de conhecer Deus totalmente na sua plenitude, glória a Deus, porque nós somos finitos, né, nós somos limitados, então não podemos nós conhecer o ser ilimitado que é Deus. Não é? O que nós podemos então é apenas conhecer uma pequena parte dos principais atributos de Deus que Ele mesmo nos revela na sua palavra, aleluia. Então, nós podemos conhecer a Deus desta forma, né? Através da sua palavra. Podemos conhecer uma pequena parte do Deus que nós servimos, através dos registros que Ele deixou para nós. Em Romanos 1, versículo 19, diz:
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aleluia. O Senhor, então, ele se revela para nós. Deus se revela para nós quando nós buscamos conhecê-lo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa revelação de Deus para nós tem o objetivo de nos levar a reconhecê-lo, reconhecer Deus como soberano, como Criador de todas as coisas. Glórias a Deus. Deus ele se revela a nós para que nós tenhamos, então, essa ideia, né, da dimensão do nosso Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inculpáveis. Aleluia. Aqui estava dizendo, na palavra, que desde a criação do mundo nós podemos presenciar as coisas que o Senhor Deus criou. Aleluia. Isso está claramente diante de todos. Então não é possível alguém não crer na existência do Deus Criador. Aleluia. Glória a Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Glória a Deus. Por isso, então, Deus disse, né, que não tem como, não existe desculpas para aquelas pessoas que não acreditam no nosso Deus Criador. Aleluia. Que não glorificam o Senhor, que não rendem graças a Ele. Porque todas as coisas que o Senhor criou estão diante dos nossos olhos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então Deus ele se revela a nós também por todas as coisas que Ele criou. Oh, glórias a Deus. Para que nós entendamos, né, que Ele é o nosso Deus soberano e Criador de todas as coisas. Amém? Então Deus é o Criador de tudo que existe. Aleluia. E nós não temos então como entender a grandeza do nosso Deus. Em Salmos 24, versículo 1 e 102, versículo 25, diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Oh, glórias, nosso Deus é grande. Oh, glórias a Deus. Ele criou todas as coisas, e a Ele pertencem todas as coisas, o mundo e todos nós que habitamos neste mundo. Aleluia. Do Senhor pertence todas as coisas. Então, mesmo assim, mesmo não tendo como compreender a grandeza do nosso Deus, o nosso Deus, Ele nos permite conhecê-lo e nos mostra que nós podemos nos achegar a Ele. Glórias a Deus. Esse Deus tão grande, tão poderoso. Aleluia. Ele nos permite nos aproximarmos dele através da oração. Então, uma forma da gente se achegar a Deus, de conhecer o nosso Deus, é conversando com Ele, através da oração. Glórias a Deus. E a oração nos faz sentir a presença de Deus de uma forma tamanha que nós temos a convicção de que Ele nos ouve e que também nos responde. Amém? Então, a oração é uma chave para você conhecer a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Conversar com o Senhor, ouvir a sua voz. Em Salmo 102, versículo 1 e 17, diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Aleluia. E no versículo 17, o salmista ele se convence disso. Ele diz: Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Deus, ele ouve a sua oração. Glórias a Deus, glórias a Deus. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Ele jamais vai te desamparar. Oh, glórias a Deus, glória a Deus. Então a oração é uma forma de nos aproximarmos de Deus, de conhecermos ao Senhor.
E também nós podemos conhecer o nosso Deus e a sua vontade através da leitura da palavra. A leitura da palavra, ela nos ilumina, aleluia, e ela nos dá direção. Em Salmo 119, versículos 101 e 105, diz: Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, o salmista aqui está dizendo que ele desviou os seus pés de todo o caminho mau. Por quê? Porque ele queria guardar a palavra de Deus em seu coração. E também diz que a palavra de Deus ilumina os seus passos. É a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Oh, Deus Santo e maravilhoso. Amém? Então a palavra do Senhor nos permite conhecê-lo, conhecer a sua vontade. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então assim, através da oração, através do conhecimento da palavra de Deus, o Senhor ele vai se revelar a nós. Então tenha o hábito de orar, tenha o hábito de ler a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Para que você possa conhecê-lo cada vez mais, né? E também nos é permitido conhecermos mais de Deus através dos seus atributos, que o nosso Deus nos revela na sua palavra. Glória a Deus. E na teologia, esses atributos de Deus, eles são classificados de duas formas, como comunicáveis e incomunicáveis. Vamos entender o que significam, né? Esses atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos comunicáveis de Deus são aqueles que o Senhor nos comunica para que a gente também tenha. São atributos de Deus, mas que Ele quer transmitir para nós, para que nós também tenhamos. Exemplo: amor, santidade, justiça, bondade, misericórdia, fidelidade. São alguns dos atributos comunicáveis de Deus. Alguns dos atributos que Ele transmite para que nós também tenhamos. Amém? Em Êxodo, capítulo 34 e o versículo 6, glória a Deus, nós vemos a palavra de Deus falando. E passou diante de Moisés, o Senhor passou diante de Moisés, aleluia, e ele então proclamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Glórias a Deus. Moisés então estava ali reconhecendo o Deus, aleluia, que ele servia. Glórias a Deus. Reconhecendo os seus atributos, aqueles atributos que Deus tem, mas que também nós podemos ter. Glórias a Deus. E aqui estão mencionados alguns desses atributos. Louvado seja Deus. Amém? E os atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que são exclusivos de Deus. Somente Ele tem, nós não podemos ter. Como, por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade. São atributos que pertencem somente a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. Por isso que em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés perguntou para o Senhor como ele poderia descrevê-lo diante do povo, disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Glórias a Deus. Deus, Ele é inexplicável. Glórias a Deus. Deus, Ele tem poderes que nós não podemos exercer. Oh, glórias a Deus. Deus é Deus. Por isso que Ele disse assim para Moisés: Eu sou o que sou. Glórias a Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre esses atributos comunicáveis e incomunicáveis. Eu apenas separei 4 de cada exemplo para que a gente possa nos aprofundarmos um pouco, né? São inúmeros os atributos de Deus, mas eu quero apenas citar 4 de cada tipo,
para que a gente entenda um pouquinho mais, né? Conheçamos um pouco mais do nosso Deus. Então vamos falar sobre atributos comunicáveis de Deus, né? Aquele que ele transmite para que nós também tenhamos. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a gente sente o desejo e a necessidade de andar no Espírito. É uma necessidade que nós sentimos quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Em Gálatas, capítulo 5, e versículos 16 e 17, e também Romanos, capítulo 8, versículos 13 e 14, nós lemos assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glória a Deus. A palavra aqui então está dizendo, Paulo dizendo para a igreja, né, da Galácia, para que eles andem em espírito. Aleluia. E que se eles estivessem agindo dessa forma, eles não vão sucumbir aos desejos da carne. Porque há uma batalha entre a carne e o espírito, né? E a carne ela faz de tudo para que nós não façamos o que Deus quer que nós façamos, o que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. Glórias a Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, se nós vivermos de acordo com a nossa natureza humana, de acordo com aquilo que a nossa carne quer, nós vamos morrer espiritualmente. Mas, né, se somos guiados pelo Espírito de Deus, então nós vamos resistir aos desejos da nossa carne. Aleluia. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós somos dessa forma, guiados pelo Espírito de Deus, nós somos levados a manifestar esses atributos comunicáveis de Deus. Por quê? Porque passa a habitar em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e nós então manifestamos esses atributos que Deus comunica para nós. Aleluia. Vamos ver alguns deles? Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui que o fruto do Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, ele é manifesto em nós, né? E aqui nós temos alguns, né? Amor, alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São atributos que Deus comunica, compartilha conosco. Atributos que nós precisamos ter, porque o Espírito que habita em nós nos dá esse fruto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós podemos aprender sobre alguns dos atributos de Deus através da sua palavra. Vamos então meditar um pouco sobre alguns deles. O primeiro que eu quero trazer para a nossa meditação, o amor. Glória a Deus. Deus é amor, não é? Essa é a definição bíblica mais conhecida sobre nosso Deus. É o que define Deus. Em 1 João, capítulos 4, versículos 7 e 8, nós lemos assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Então, se nós queremos prosseguir em conhecer ao Senhor, nós precisamos exercer o amor.
Amém? Deus é amor. E esse amor de Deus, ele é imenso. Glórias a Deus. Eu trouxe aqui algumas características do amor de Deus para que nós possamos meditar. O amor de Deus, ele é redentor. Em João 3,16, nós vemos que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Olha que amor imenso de Deus. Ele entregou o seu próprio Filho unigênito por nós. Aleluia! Para que todos nós possamos ter a vida eterna. Ah, glórias a Deus! Glória a Deus! O amor de Deus, ele é incondicional. Vamos ver a palavra do Senhor, Tito, capítulo 3, e os versículos 3 ao 6. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então aqui a palavra está dizendo que no outro tempo nós estávamos muito distantes, né, do que Deus queria de nós, do que Deus quer de nós. Né? Insensatos, desobedientes, servindo aos nossos próprios desejos, com inveja, malícia, ódio em nosso coração. Nós éramos assim. Aleluia. Mas o amor de Deus, oh glórias a Deus, ele foi derramado sobre nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glórias. E nos remiu, e nos transformou. Olha que grande amor. Né? E o amor incondicional, por quê? Porque ele derramou esse amor sobre nós quando nós ainda éramos daquela forma. Aleluia. Para que nós fôssemos transformados. Então não depende da condição da pessoa. Você vê uma pessoa má, olha para ela com o amor de Deus, entendendo que Deus pode transformar aquela vida. Não é? Glórias a Deus. O amor de Deus, ele é soberano. Romanos, capítulo 9, versículos 15 e 16, o Senhor disse, pois diz a Moisés, o Senhor disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Glórias a Deus, oh glórias a Deus. Então nós vemos aqui Deus dizendo que não é pelo nosso merecimento, não é? Glórias a Deus. É pela graça dele. Oh, glórias a Deus. É pela vontade dele. A vontade de Deus é soberana. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O seu amor é assim. Glórias a Deus. O seu amor também é eterno. Jeremias 31, versículo 3, nós vemos: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Glórias a Deus. Deus estava falando através do profeta Jeremias que ele sempre amou o seu povo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E o amor dele é eterno. Amém? O amor dele é eterno. Então Deus nos ama e o seu amor é eterno. Glórias a Deus. E Deus também tem um amor que nos protege. O amor de Deus é protetor. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12, nós vemos: de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Oh, glórias a Deus. O Senhor, ele habita nas nossas vidas, ele está conosco todos os dias. E nós podemos descansar no Senhor. Amém? Então o amor de Deus, ele também nos protege, nos traz a paz.
Então esse é o amor de Deus. E Deus, Ele também quer que nós tenhamos amor, que nós exerçamos o amor. Porque o amor de Deus, ele nos fortalece. Aleluia. O amor que Deus derrama sobre nós nos aproxima mais e mais de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, nós lemos dizendo assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos. Glórias a Deus. Aleluia. Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos. É o amor que Ele derrama sobre nós, que Ele compartilha conosco para que nós tenhamos. Glórias a Deus. Amém? Oh, Deus Santo e maravilhoso. Então Deus quer que nós exerçamos o amor. Outro atributo de Deus que Ele quer transmitir para nós, que nós vamos meditar, é a santidade. Santidade. Santidade não é somente um atributo de Deus. Santidade é a natureza de Deus. Deus é santo. Glórias a Deus. A palavra santo, ela significa separado. Né? A tradução da palavra santo é separado. E de fato, Deus, Ele está separado de todos nós sob vários aspectos. Né? Deus está no céu, nós estamos na terra. Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Deus é espírito e é divino. E nós somos carnais e pecadores. Deus é infinitamente poderoso, enquanto nós somos limitados. Glórias a Deus. Mas mesmo assim, né? Mesmo Deus sendo tão grandioso, aleluia, Ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em nós. Isaías 57:15, o Senhor revelou isso ao profeta. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo: habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus, aleluia, mesmo sendo assim tão grandioso, aleluia, Ele habita no nosso meio. O seu Espírito Santo, Ele habita em nós. Glórias a Deus. Para nos dar novo ânimo. Glórias a Deus. Para dar conforto, alento ao nosso coração. Amém? Oh, Deus Santo. Então nós vemos que o nosso Deus, Ele é santo. E assim, Deus, que é santo, Ele permite que nós também busquemos o atributo da santidade. Mas nesse caso, a santidade vai significar ser separado do mal e do pecado e dedicar-se a Deus. Aleluia. Essa é a santidade que Deus quer que nós manifestemos, que nós nos separemos do mal e do pecado e nos dediquemos a Ele. Amém? Oh, Deus Santo. Os que buscam a santidade, então, eles sentem a necessidade de consagrar a sua vida a Deus, de se separar do pecado, da injustiça, da imoralidade, da impiedade e de viver de acordo com a lei, com a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Então, aqueles que buscam a santidade sentem esse desejo de transformação, oh glórias, e o desejo de obedecer ao Senhor e de viver conforme a sua vontade. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, nós lemos: mas, como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então Deus quer de nós que nós também busquemos a santidade. Amém? Aleluia. Esse é um atributo de Deus que Ele também quer que nós busquemos.
Um outro atributo que Deus comunica conosco, que Ele quer que nós também tenhamos, misericórdia. Misericórdia. Deus é misericordioso e a sua misericórdia é a divina bondade a favor de todos nós. Aleluia. Que nos dá alívio. Aleluia, glória a Deus. Que nos mostra a sua paciência, né, conosco, a sua longanimidade conosco. Então Deus, ele é misericordioso. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nós vemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glórias a Deus. Então as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias na minha e na tua vida. Portanto, faça um exame todos os dias, não é? Glórias a Deus, daquilo que você falhou diante do Senhor. Peça perdão a Ele, aleluia, e o Senhor, Ele vai te perdoar. Todos os dias o Senhor vai te perdoar. Mas é necessário abandonar o erro, né? Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e abandona o pecado alcança a misericórdia do Senhor. Amém, igreja? E o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar para que, assim como nós recebemos a misericórdia de Deus, nós também manifestemos a misericórdia com todas as pessoas. Jesus nos ensinou a orar assim. Em Mateus capítulo 6, versículos 12 e 14, o Senhor nos ensinou a orar dizendo para Deus: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Oh, glórias a Deus. Então, nós pedimos para que Deus nos perdoe, mas nós também precisamos exercer o perdão para todas as pessoas. Não guarde mágoa no seu coração. Glórias a Deus. Libere o perdão. Perdoe sempre, todas as vezes. Aleluia. Porque quando você perdoa, você está fazendo bem mais para você do que para aquela pessoa que você perdoou. Você vai se sentir leve e você vai se sentir em paz com Deus. Amém? Glória a Deus. Então a misericórdia do Senhor é algo que nós também precisamos exercer. Aleluia. Outro atributo de Deus que também o Senhor quer compartilhar conosco para que nós também tenhamos, o Senhor comunica para nós termos também, é fidelidade. Glória a Deus. A fidelidade. Deus é fiel. E a sua palavra é verdadeira. Porque Deus é o parâmetro definitivo da verdade. Oh, glórias a Deus. O que Deus diz vai se cumprir, tenha absoluta certeza disso. Se Deus te disse, aleluia, que Ele vai fazer, então tenha certeza, tome posse, porque Ele vai fazer. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Glória a Deus. O Senhor, Ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. Então, tenha essa convicção, aleluia, de que Deus, Ele é fiel. E Deus também quer que nós sejamos fiéis à sua palavra, que nós façamos prevalecer a sua vontade nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, seja fiel a Deus. O Senhor, Ele faz tantas coisas por nós, né? Ainda que nós não mereçamos. Ele fala e Ele cumpre todas as coisas, aleluia, nas nossas vidas. Nós também precisamos ser fiéis ao Senhor. Salmos 25 e o versículo 5, o salmista diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então o salmista estava pedindo para o Senhor guiá-lo, oh, glórias a Deus, na sua palavra, na sua vontade, que ele aprenda a vontade do Senhor que está na sua palavra. Glórias a Deus, oh Deus Santo. Assim nós também precisamos estar sendo fiéis a Deus e a sua palavra e a sua vontade. Deus, Ele quer que a gente exerça diariamente a nossa fidelidade a Ele. Amém? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nós lemos assim: nada temas das coisas
que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, aleluia, o Senhor Jesus aqui falando com a sua igreja, ele disse, não temas das coisas que você vai passar. Não tenha medo. Aleluia. Ele diz que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vai colocar tentações, né? Tribulações, para que nós venhamos a desistir, para que nós percamos a nossa fé, para que nós não estejamos na direção que Deus tem para nós. Mas ele diz, mantenha-se fiel em todo o tempo. Aleluia. Ainda que venha a tribulação, ainda que venha a tentação, mantenha-se fiel ao Senhor e Ele vai te dar a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Então sejamos fiéis ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então falamos, né, de 4 atributos que Deus comunica para que nós tenhamos. Amém? Glória a Deus. E agora vamos falar um pouco sobre atributos que são incomunicáveis, né? Atributos que são somente de Deus. Os atributos de Deus, eles então não estão limitados a esses que nós mencionamos, né, que Ele compartilha conosco, para que nós também tenhamos. Há atributos que só a Ele pertencem. Lembrando que o Senhor, Deus é trino, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vejamos então alguns dos atributos incomunicáveis de Deus, né? Atributos que só a Ele pertencem e que nós conhecemos através da sua palavra. Primeiro que eu quero trazer é onipotência. Oh, glórias a Deus. O Senhor Deus, Ele é um Deus onipotente. Deus, Ele tem todo o poder e é o único todo-poderoso. Glória a Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. Diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui nessa palavra, Deus, Ele chamou Abraão e disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. E ele já tinha 99 anos, a sua mulher era estéril. Glória a Deus. Mas ele disse para Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: Eu tenho poder para fazer todas as coisas. Não existe nada impossível. Aleluia. Que eu não possa fazer. Aleluia. Então, ele mostrou para Abraão que a partir desse mesmo capítulo 17, Deus mudou seu nome de Abrão para Abraão. E disse para ele que ele faria aquilo acontecer. E Abraão viu, aleluia, o cumprimento da palavra de Deus. Então não existe nada impossível para o nosso Deus. Glória a Deus. Em Apocalipse, o Senhor disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. O Senhor, Ele tem todo o poder. Ele é o início e o fim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então nós vemos que Deus, Ele é onipotente. E o poder de Deus é como Ele mesmo. O poder de Deus, Ele é autoexistente. Aleluia. Ele existe porque Deus não precisa que haja algo para que Ele seja poderoso. Ele existe porque é Deus. Assim como Ele disse: Eu sou o que sou. Ele é autossustentável e Ele é ilimitado. Assim é o poder do nosso Deus. Jeremias 32, 27 e Lucas 1, 37, nós lemos: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? E em Lucas: Porque para Deus nada é impossível. Então creia que Deus, o Todo-Poderoso,
pode fazer todas as coisas. Quando você colocar a tua causa diante do Senhor, creia, aleluia, que Ele é poderoso para fazer aquilo tornar-se real na tua vida, para que aquilo aconteça na tua vida. Quando você clamar ao Senhor, não importa o problema, não importa, aleluia, se as pessoas falam que isso não é possível, para Deus não existe nada impossível. Amém? Creia no poder do Deus que você serve. E Ele, aleluia, vai fazer, assim como fez na vida de Abraão, o milagre vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Então dele origina-se toda a fonte de poder. Tudo o que existe foi criado pelo poder de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3 e também Salmos 33, 2 versículos 6 e 9. Vamos ler a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Então, bastou a palavra do Senhor, haja, e houve. Glórias a Deus. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Todas as estrelas que você vê no céu foram criadas pelo sopro de sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Glória a Deus. Olha que Deus poderoso que nós servimos. Maravilha, glória a Deus. Deus, o supremo criador do universo visível e invisível, a tudo controla e tem o domínio eternamente sobre toda a sua criação. 1 Crônicas 29:11 nós vemos: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus. Nós vemos aqui na palavra do Senhor. Do Senhor é tudo quanto há nos céus e na terra. O Senhor está acima de tudo e de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos, que Deus, Ele tem todo o poder. Amém? Glórias a Deus. Outro atributo de Deus, incomunicável, que só Ele pertence, onipresença. O Senhor Deus, Ele é onipresente, porque Ele está presente em cada ponto do universo, com todo o seu ser. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. Assim como Ele se revelou ao profeta Jeremias. Vamos ler Jeremias 23, 2 versículos, 23 e 24. Deus disse: Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderia alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. O nosso Deus, aleluia, Ele se revelou para o profeta Jeremias dizendo isso, que Ele está em todos os lugares. Glórias a Deus. O Senhor, então, Ele observa a tudo e a todos. Em Salmos, capítulo 33, aleluia, 2 versículos 13 e 14, também o 139, do 8 ao 10, e Jeremias 16, 17. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Glória a Deus. Deus, aleluia, nós vemos então que Ele contempla os bons e os maus em todos os lugares da terra. O Senhor, aleluia, está vendo o que está acontecendo. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar-me a tua mão, e a tua destra me susterá. Glória a Deus.
Porque os meus olhos, disse o Senhor, estão sobre todos os caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Glórias a Deus. Então o Senhor ele está contemplando a todos, bons e maus. Todas as coisas estão descobertas diante de Deus. Oh, glórias a Deus. Deus está presente também em todos os momentos da nossa vida. Então esse Deus onipresente, tenha certeza, Ele está com você. Ele está vendo o que está acontecendo. Mas Ele também está vendo as situações que você precisa do seu socorro, da sua ajuda. Oh, glórias a Deus. Creia que Deus está com você em todo o tempo. Aleluia. E onde você estiver. Em Isaías 43, versículos 1 e 2, o Senhor disse: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. O Senhor está contigo em todo o tempo. Na sua onipresença, tenha certeza, Ele está com você. Amém? Glória a Deus. Outro atributo também de Deus incomunicável, que só Ele pertence, a onisciência. Aleluia. Deus é onisciente, quer dizer, Ele é conhecedor de tudo, de todas as coisas. Aleluia. O Senhor nosso Deus, Ele é infinito, Ele é ilimitado e Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Somente Deus, que é infinito, pode então conhecer todas as coisas. Aleluia. Num ato muito simples para Ele. Amém? Em Salmos 147, versículo 5 e Hebreus 4:13, vamos ver a palavra de Deus. Diz assim: Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Glórias a Deus. Não temos como medir. Aleluia. O conhecimento, a onisciência de Deus. Glória a Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Glórias a Deus. Oh, Deus Santo. Então, tudo está descoberto aos olhos de Deus. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas que acontecem em todo o tempo e em todos os lugares, na sua onisciência. Então, tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo, ou tudo que vai acontecer, o Senhor Deus conhece. Glórias a Deus. Isaías 46, versículos 9 e 10, nós lemos: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Glória a Deus. O profeta Isaías então estava trazendo para o povo essa palavra. Através dele, Deus estava falando para que lembrassem de todas as coisas. Glórias a Deus, que o Senhor Deus havia feito em todo o passado do povo de Israel. E disse então que não existe outro Deus como ele. O Deus que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus sabe o fim, aleluia, já no início. Glórias a Deus. As coisas que ainda não aconteceram, o Senhor já sabe, aleluia, como serão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então isso é a onisciência de Deus, o seu conhecimento insondável. Glória a Deus. Deus, Ele conhece cada detalhe na nossa vida. Oh, glórias. Em Salmo 139, versículo 1 até o 4, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E Ele nos conhece profundamente. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Deus conhece tudo a nosso respeito. Por isso que você precisa ser sincero com Deus, né? Quando você estiver falando com Ele, entenda, aleluia, Deus conhece o seu coração, Ele sonda os seus pensamentos, o seu coração. Então, quando você estiver orando, seja franco e sincero naquilo que você está precisando, para que Deus, Ele veja a sinceridade do seu coração. Confesse a Ele os seus erros, para que Ele veja que você está arrependido. Glórias a Deus. O nosso Deus, Ele é onisciente. Aleluia. Então, portanto, honre ao nosso Deus onisciente e conhecedor de todas as coisas. Honre a Deus em todo o tempo, sabendo da sua onisciência. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, como nós já falamos, né? Deus, Ele te conhece. Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece o seu coração. Aleluia. E Ele conhece todos aqueles que Ele chamou, aleluia, para estar ao lado dEle. Glória a Deus. Então, que nós sejamos a cada dia mais corretos no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Glórias a Deus. Nos afastemos de toda iniquidade, para que possamos prosseguir caminhando com Deus e conhecendo o Senhor. Amém? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E o último atributo que eu quero trazer para a nossa meditação: imutabilidade. Deus, Ele é imutável, ou seja, Ele não muda. Oh, glórias a Deus. Seja na sua perfeição, no seu propósito, na sua palavra, no seu caráter, Deus permanece sempre o mesmo. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Glórias a Deus. Porque nele não há mudança e nem sombra de variação. Com isso você pode ter certeza, o Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus que hoje faz milagres. E é o mesmo Deus que fará milagres no futuro. Então a sua fé precisa estar fortalecida no Deus que você serve. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus Santo. Então jamais houve tempo quando Ele não era. E jamais haverá tempo em que Ele deixará de ser. Amém? Glória a Deus. Em Isaías 43:13, o Senhor disse: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus, glória a Deus. Então, ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse esse planeta, o Senhor já existia. Glórias a Deus, glória a Deus. Então, agindo o Senhor, não existe nada que possa impedir a sua vontade. Amém, igreja? Então, tenha fé no nosso Deus. Deus é o mesmo, Ele não muda. Deus não evolui e nem pode melhorar, pois Ele já é perfeito e assim será por toda a eternidade. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o Senhor disse: porque eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus. Amém, igreja? Então, nós conhecemos alguns dos atributos de Deus comunicáveis, né? Aquele que nós também devemos manifestar, e os incomunicáveis, que só a Ele pertencem. Vamos para a conclusão. Conhecemos então um pouquinho mais, né, sobre o nosso Deus, mas sabe, a melhor forma de conhecermos mais de Deus é convivendo com Ele todo dia, é buscando a sua presença todo dia, é falando com Ele nas nossas orações, é buscando saber a sua vontade, nos achegando a Ele todo o tempo. Tenho aqui 3 versículos que eu separei que reforçam isso. Diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto. Glória a Deus. Você quer prosseguir em conhecer ao Senhor? Busque a sua presença. Aleluia. Esteja sempre, aleluia, buscando a presença de Deus, na oração, na sua palavra, convivendo com Ele. Nos momentos de dificuldade, fala: Senhor, eu creio em Ti. Busque a presença de Deus em todo o tempo. O Senhor também disse em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor, Ele quer, aleluia, que você esteja caminhando com Ele, que você esteja ao lado dEle, conhecendo a sua vontade e prosseguindo em conhecer. Glória a Deus. Aleluia. E em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então não tenha sua mente dividida, tenha sua mente totalmente voltada para Deus. Se achegue a Ele, e Ele vai se achegar a você. E cada dia mais você vai prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. No livro de Jó, nós vemos que Jó passou por muitas aflições, a ponto que ele questionou a Deus e fez várias queixas diante de Deus. Em Jó, capítulo 3 e no capítulo 6, eu separei 2 versículos de cada capítulo, nós vemos algumas dessas queixas que Jó levou a Deus. Ele disse: por que não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos que me receberam e seios para me amamentarem. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Haverá poder que me ajude agora que meus recursos se foram? Então nós vemos que no desespero, aleluia, que Jó passou, teve momentos em que ele questionou a Deus, teve momentos que ele falou com Deus, questionando a Deus por que ele nasceu, por que ele estava passando por aquilo, por que tanto sofrimento. E eu sei que nas nossas vidas isso também pode vir a acontecer. Muitas vezes nós podemos estar em situações tão difíceis que a gente fala assim: por que eu nasci? Por que eu existo? Por que a minha vida é assim? Aleluia! Jó fez esses questionamentos diante de Deus. Mas nós vemos, né, que ainda assim Jó manteve a sua fidelidade e a sua confiança a Deus. Oh, glórias a Deus. No momento em que Jó perdeu todas as coisas, aleluia, o que ele fez? Ele lançou-se em terra e adorou ao Senhor. E ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor Deus deu, e o Senhor tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou ao Senhor, mesmo no momento de dificuldade. Assim também nós façamos nós, né? Glórias a Deus. E mais tarde ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Aleluia. Ele mantinha a sua confiança em Deus. Mas ele questionou, né? Aleluia. E nós vemos que Deus, ele foi se revelando para Jó durante aquele seu momento de aflição. Deus foi mostrando a sua grandeza. Sabe esse Deus grande que nós vemos hoje nesse estudo? Ele foi revelando para Jó. Glórias a Deus. Em Jó, capítulo 38, eu separei aqui alguns versículos para que nós possamos entender. Deus, ele disse assim para Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Ele estava dizendo para Jó: olha o mar, veja só, ele vem até aqui porque eu ordenei, porque eu falei que dali não passará. Glórias a Deus. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Glória a Deus. Sabes tu as ordenanças do céu? Ou podes estabelecer o domínio dele sobre a terra? Deus foi mostrando para Jó a sua grandeza. Glórias a Deus. O seu infinito poder. Aleluia. E Jó, ele foi passando a conhecer mais a Deus. Ele foi entendendo, aleluia, que não devia ele contender com o nosso Criador. E ele disse no capítulo 40, respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura
o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Glória a Deus. Deus então estava falando, você acha que contender contra o teu Criador é sabedoria? Então assim também nós temos que entender. Não reclame, não murmure. Glórias a Deus. Não faça isso. Seja grato a Deus e louve a Ele em todos os tempos, em todos os momentos. Oh Deus Santo e Poderoso. Glória a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Glória a Deus. Então ele reconheceu, né? Aleluia. Que ele não devia contender. Ele reconheceu a grandeza de Deus. E ele entendeu que as suas aflições estavam permitindo a ele conhecer mais o Senhor. Glória a Deus. Nos momentos de aflição, busque a Deus. Oh, glórias a Deus. E você vai se aproximar mais e mais de Deus. Oh, glórias a Deus. Em todos os momentos. Nos momentos de aflição, nos momentos alegres. Busque a presença de Deus. Jó, no final do seu livro, né, capítulo 42, nós vemos ele declarando, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glórias a Deus. Jó disse, aleluia, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu tenho experiência com o Senhor. Da mesma forma, né, nós vimos hoje que é necessário prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós conhecemos alguns dos seus atributos, nós conhecemos um pouco mais de Deus, mas nós vamos conhecer muito mais convivendo com Ele todo o tempo, confiando nele em todo o tempo. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Jó e também nós aprendemos que a nossa adoração a Deus, ela não depende do momento que nós estamos vivendo. Pode ser momentos bons ou momentos ruins. Nós precisamos estar junto a Ele, buscando a Ele, conhecendo a Ele em todo o tempo. Glórias a Deus. Aleluia. Nós não dependemos das coisas que Ele nos concede. Nós o adoramos pelo que Ele é. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. Em Salmos 29:12, o salmista disse, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Que nós o adoremos assim. Oh, glória a Deus. Não pelo aquilo que Ele pode nos oferecer, pelo aquilo que Ele pode nos dar, mas adoremos pela sua grandeza. Oh, glórias a Deus. Pela sua santidade, pelo seu grande amor, por todas as coisas que Ele tem realizado nas nossas vidas. Reconheçamos e sejamos gratos ao Senhor em todo o tempo. Então que haja em nosso coração o amor sincero a Deus. Que a gente sirva ao Senhor com gratidão, com reverência, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, o seu amor, a sua santidade. Aleluia. Em Romanos 11:36, para finalizar, nós lemos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Então que a cada dia nós prossigamos em conhecer ao Senhor. A cada dia nós tenhamos o desejo de estar com Ele. Busquemos a sua presença em todo o tempo. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero então agradecer a todos que estiveram conosco nesse estudo bíblico. Que Deus tenha falado a cada coração. Que nós tenhamos podido entender um pouco da grandeza do nosso Deus, né? Sabendo que a nossa confiança precisa estar nele. E o nosso desejo de conhecê-lo todo o tempo precisa ser, todos os dias, alimentado. Amém? Glória a Deus. Vamos então agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, nós queremos agradecer, Pai. Hoje o Senhor se revelou a nós, mostrando a sua grandeza, Senhor. Mostrando, Pai, que existem, Senhor, atributos que o Senhor tem.
mas que o Senhor também quer que nós tenhamos, que nós busquemos manifestar, Senhor, esse fruto do Espírito, que nós tenhamos o desejo de manifestar, Senhor, esses atributos que o Senhor compartilha para que nós também tenhamos. E nós também vimos a sua grandeza, Pai, aqueles atributos que só o Senhor tem. Pai, hoje o Senhor se revelou para nós, mas também o Senhor disse que nós temos que buscar a Tua presença, andar com o Senhor em todo o tempo. Oh Deus, se achegar a Ti, o Senhor vai se achegar a nós. Que esse desejo seja contínuo na nossa vida, que o sede de Ti, Pai, seja sempre, aleluia, alimentada, Senhor, nas nossas vidas, em todo o tempo, Pai. Que nós busquemos a Tua presença, Senhor, em todo o tempo e tenhamos o desejo de Te servir, de Te conhecer e de obedecer a Ti cada vez mais. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.